Você sabia que existe enxaqueca sem dor de cabeça? Se liga nesse Pode Tudo. Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje no meu primeiro podcast, a realização de um projeto. E para embarcar comigo nessa jornada, hoje eu trago o Dr. Leonardo Maciel e a gente vai abordar um tema muito comum. É a segunda maior queixa mundial, é a dor de cabeça. Doutor, seja bem-vindo. Fale um pouco de você. Quem é o Dr. Leonardo Maciel? Obrigado, Carol. É um prazer estar aqui. Eu sou Leonardo Maciel, sou formado em neurologia, medicina do sono e já fiz alguns cursos como acupuntura, tudo voltado muito para tratamento dos meus próprios pacientes neurológicos. Eu fiz medicina no UFMG, fiz especialização, residência médica na Santa Casa de Belo Horizonte e fiz meu curso de sono no Instituto Sono de São Paulo. Acupuntura eu fiz no Instituto de Acupuntura Médica de Minas Gerais. Sou o pai do Pedro, do Rafa e marido da Flávia. Ah, que bom. Você chegou onde eu queria, porque aí você falou só que é o doutor, mas o Leonardo ficou lá no finalzinho. Isso aí. Bom, sabendo assim do meu histórico de enxaqueca, eu resolvi trazer esse tema, porque é possível a gente viver e não sobreviver à enxaqueca, né? Sim, claro. Acho que sobreviver, né, é uma palavra forte, quer dizer viver no limite, né? Eu acho que a gente tem que viver bem sem enxaqueca ou com o mínimo de enxaqueca possível. Como que a gente pode separar o que é dor de cabeça do que é enxaqueca? Essa é uma ótima pergunta e é muito confundida, né? As pessoas tendem a entender que enxaqueca é uma dor de cabeça forte ou uma dor de cabeça frequente. Ela pode ser forte e frequente, mas na verdade a enxaqueca é uma síndrome, ela é uma doença. Eu costumo falar muito com meus pacientes que enxaqueca não é dor de cabeça. A dor de cabeça é um dos sintomas de uma doença, de uma síndrome muito ampla que chama enxaqueca. Tá, se ela então é uma doença, ela tem cura? Não tem cura. Na medicina atual, em qualquer parte do mundo, você não vai ter uma cura para enxaqueca. Existem 3 tratamentos de uma forma muito simplificada para qualquer doença, né? Que a gente pode procurar a cura, né? O tratamento dos sintomas e o tratamento preventivo. No caso da enxaqueca, assim como uma gripe, a gente não tem a cura. Eu não posso te propor um tratamento que vai curar a sua enxaqueca. Nunca mais eu vou ter enxaqueca na minha vida. Mas eu posso aliviar os seus sintomas, as crises de enxaqueca, e assim como tentar prevenir, fazer com que as crises venham mais espaçadas ou menos frequentes e menos intensas, te dando assim qualidade de vida. Sou muito acelerada, sou normal, falo demais e a ansiedade acaba atrapalhando um pouco. E eu queria trazer uma pergunta curiosa. Essa entra naquela divisão do doutor e do Leonardo. Sim. Qual foi a última vez que você teve dor de cabeça? Não me lembro. Você consegue controlar bem? Eu já tive crises de enxaqueca na minha vida, né? E isso é uma das características da enxaqueca. Você ter pessoas que têm crises muito frequentes, a partir de um dado momento ela começou a ter crises mensais, semanais, existem pacientes que têm crises diárias, né? E pessoas que tiveram menos crises de enxaqueca, uma frequência menor, 1, 2, 3 vezes por mês. Eu já tive umas 3, 4 crises na minha vida de enxaqueca. Lembrando que enxaqueca não é só a crise de dor, mas a gente pode falar um pouco mais para frente. Uma pergunta assim bem interessante. Para mim, eu comecei a ter enxaqueca criança. A minha primeira crise foi entre 8 e 10 anos de idade. Existe uma idade certa para ela começar a aparecer ou não? Existe uma prevalência. Geralmente nos adolescentes e nos adultos jovens ela é mais prevalente, ela é mais frequente. Mas crianças e crianças pequenas, inclusive de 3, 4, 6 anos, elas podem ter crises de enxaqueca. E alguns sintomas que são equivalentes de enxaqueca. Mas ela pode afetar tanto crianças quanto adultos e idosos, inclusive.
Dentro desse cenário de coisas que podem acarretar uma crise de enxaqueca, eu aprendi a conviver com o que a gente chama de gatilho. Existem alguns gatilhos pré-definidos para enxaqueca? Sim, existem alguns fatores que são gatilhos, né? Fatores que são predisponentes, que são diferentes, né? Alguns gatilhos de enxaqueca já são bem conhecidos, né? Alimentos gordurosos, chocolate, principalmente chocolate mais escuro, vinho, principalmente o vinho tinto, cerveja, frituras, né? Entre outros alimentos que menos conhecidos, né? Alimentos que têm muito glutamato, como molho shoyu, né? E alimentos que, por exemplo, como adoçante, né? Edulcorantes, né? Que podem ser gatilhos de enxaqueca, né? Qualidade de vida, né? O fator genético tem uma grande importância nessa frequência de enxaqueca. Então, se eu tinha pais que tinham enxaqueca, a probabilidade de eu ter enxaqueca é maior da pessoa que não tinha, que a pessoa que não tinha essa herança genética. A gente sabe que a enxaqueca é uma doença genética. E aquilo que a gente começou a falar, né? Qual que é a diferença da dor para a enxaqueca, né? A dor é um dos sintomas da enxaqueca. Isso é muito importante porque a pessoa fica perguntando, mas eu não tinha enxaqueca antes. Esse fator genético está aí, né? Um dado momento da sua vida, você começa a ter crises de enxaqueca, que envolve mais do que simplesmente uma dor de cabeça forte. Eu gosto muito daquela história que você conta do paciente que, sim, gente, isso é super possível. Ele tem uma crise de enxaqueca, mas ele não apresenta a dor. Não é o comum, né? O mais comum é a pessoa ter crise de enxaqueca com muita dor. Então, vamos lá. Quais são as características da enxaqueca, né? É uma dor de cabeça paroxística, ela vem do nada, né? O neurologista chama de cefaleia qualquer dor acima do ombro. Então, dor acima do ombro, um incômodo acima do ombro é cefaleia para o neurologista. Então, se você falar que a dor é de 0 a 10, é nota 1, 2, 3, 10, é enxaqueca, desculpa, eu mesmo errando, né? É dor para o neurologista, é dor de cabeça, tá? Se essa dor, geralmente, ela é insidiosa, ela vai aumentando, né, num crescente, ela se torna forte, ela é geralmente acompanhada de fotofobia, aversão à luz, fonofobia, aversão aos barulhos, cinetofobia, aversão à movimentação. Eu prefiro ficar mais quieto, eu prefiro ficar num lugar